psicologia social, a definição de preconceito passou por muitas diversas definições. Cada uma dessas definições foram construídas a partir das perspectivas de autores diferentes, mas foi Gordon Allport, em 1954, num trabalho seminal sobre o preconceito, quem traçou as linhas fundamentais que definem as principais perspectivas de análise de preconceito na atualidade como uma atitude hostil contra um indivíduo, simplesmente porque ele pertence a um grupo desvalorizado socialmente. Só que para compreender o que é preconceito, é necessário entendermos primeiro o conceito de atitude baseado nos estudos de psicologia social. A atitude é um sistema relativamente estável de organização de experiências e comportamentos relacionados com um objetivo ou evento particular. Para cada atitude, há um conceito racional e cognitivo, de crenças, ideias, valores afetivos associados de sentimentos e emoções, que por sua vez levam a uma série de tendências comportamentais. Portanto, toda atitude é composta por três componentes: um cognitivo, um afetivo e um comportamental. Diante disso, entendemos que o preconceito é, portanto, uma atitude muito complexa que se expressa numa dinâmica de exclusão, bem salientada na definição de Allport, que explica o preconceito como uma atitude negativa em relação a uma pessoa baseada na crença de que ela tem e as características negativas atribuídas a um grupo, mas também numa dinâmica de inclusão. Existem inúmeros tipos de preconceito: preconceito racial ou racismo, preconceito religioso ou intolerância religiosa, preconceito cultural, etnocentrismo e a xenofobia, preconceito social, preconceito estético ou intolerância estética, preconceito linguístico relacionado à cultura ou região, preconceito sexual ou homofobia, machismo, sexismo ou misoginia, preconceito contra idosos, preconceito contra portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, cognitivos ou transtornos, enfim, são vários os tipos. Bom, se para Gordon Allport o preconceito é o resultado das frustrações das pessoas que em determinadas circunstâncias podem se transformar em raiva ou hostilidade, já para Theodor Adorno, a fonte do preconceito é uma personalidade autoritária ou intolerante. Independentemente do conceito abordado, nós percebemos que o preconceito e a discriminação são situações e conceitos estereotipados nas organizações por meio da opressão social. E aí chegamos nesse ponto. O que é o estereótipo? O estereótipo ele é um conjunto de características presumidamente partilhadas por todos os membros de uma categoria social. Pode envolver praticamente qualquer aspecto distintivo de uma pessoa, seja idade, raça, sexo, profissão, local que ela reside, seja o grupo ao qual ela está associada, tamanho, altura, religião, enfim. Então, quando a nossa primeira impressão sobre uma pessoa é orientada por um estereótipo, nós temos a tendência de deduzir coisas sobre essa pessoa de maneira seletiva ou impressiva, perpetuando assim esse estereótipo. Então, o preconceito ele é um problema ético de grande relevância, que se trata de um comportamento que cria inúmeros problemas, né? E aí eu gosto muito da citação do filósofo jurista italiano Norberto Bobbio, que deixa claro que o preconceito se constitui de uma opinião errônea ou um conjunto de opiniões errôneas que é aceita passivamente sem passar pelo crivo do raciocínio, né? Essa generalização superficial de estereótipos dos diversos tipos, como vemos todos os dias e às vezes de forma muito sutil, como por exemplo quando as pessoas falam que os baianos são preguiçosos, que os ingleses são chatos, que o nordestino não é gente e assim por diante, a gente vai deixando passar. Essa superficialidade desses comentários mostra por si só o quanto o preconceito ele é irracional. O próprio filósofo chega a dizer que o preconceito é o erro mais tenaz e socialmente mais perigoso. Não existe nenhum elemento que se fundamente qualquer raciocínio que considere um grupo de homens inferior ou superior a outro grupo de homens. E essa precisamente é a postura que costuma servir de base à discriminação, à escravização ou até mesmo à eliminação de um grupo ou de outro. Saiu uma análise no Tribunal de Justiça com psicólogos do Distrito Federal, onde esses mesmos psicólogos abordaram as consequências e traumas causados pelo preconceito ligado diretamente à saúde mental, principalmente nas questões que envolvem autoestima. E foi relatado que o grande número de vítimas que procuravam os centros de tratamentos e acolhimentos
refletiam a realidade da violência às pessoas. Entre as consequências que costumam acontecer nesses traumas, foi possível citar, transtornos mentais, ansiedade, baixa autoestima, fobia, estresse, depressão, complexo de inferioridade, Enfim, torna-se necessário que nós reflitamos sobre situações do cotidiano que demonstram o aumento de casos de crimes relacionados ao preconceito. É necessário e é urgente que nós percebamos as origens dos discursos de ódios que discriminam e que provocam grandes traumas psicológicos e até mesmo físicos, porque o preconceito tem consequências em todos os níveis da vida social e deixam marcas, e essas marcas permanecem para sempre. Por isso é preciso entender melhor como ele se expressa, para que assim nós possamos saber como combatê-lo e então lidar melhor com os seus estragos. Eu sou Catarina Neves, psicopedagoga. Vou entrevistar a Liliane Castro, mãe de Caio, e ela vai contar para nós um pouco da experiência dela como mãe, ativista, que luta contra o preconceito e mais inclusão. Liliane, boa tarde. Eu queria que você me contasse uma situação que você vivenciou de preconceito com seu filho. Aos 3 anos de idade, eu acho que a Caio tinha feito 3 anos, quando entrou na primeira vez na escola. E até então a gente não conhecia muito sobre o autismo. E eu vivenciei vários episódios. Quando chegava para buscar ele na escola, ele estava num cantinho separado, ou ele estava só com a professora, não participava das atividades. E um belo dia eu fui questionar junto à escola e perguntei por que meu filho estava sendo tratado daquela maneira. Eles disseram que autista era diferente e tem que ser tratado diferente. Então, na minha ideia, eles colocaram um rótulo na testa do menino, ele era autista e para ele não podia se misturar com outras pessoas. Uma falta de informação acaba tendo essa questão de rotular, de dar esses títulos capacitistas. Isso é um tremendo absurdo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a sociedade que é sobre o preconceito, como você vê, como você espera que seja a partir de hoje. O que eu acho assim, que a maior dificuldade das mães autistas é que o autista ele não tem uma característica física. As outras deficiências, deficiente físico, síndrome de Down, você olha e você já vê. E o autista é tido como uma criança mal educada, que os pais são permissivos, deixam fazer tudo o que quer. E o que eu sempre falo assim, que todos nós somos diferentes. Por que ter que tratar o autista de uma maneira diferente se ninguém é igual? Entendeu? Então eu acho assim que a inclusão, eu sempre luto por isso, procuro que Caio sempre tá se inteirando junto com as outras crianças e sempre procuro tratá-lo mais próximo de uma criança típica, porque o mundo já é difícil para quem é típico, imagino para quem tem autismo. Muito obrigada, Liliane, pela sua participação, e eu gostaria de enfatizar que não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito. Mesmo com as ações educativas voltadas para a temática, o preconceito ainda é um obstáculo recorrente às pessoas com autismo, o que dificulta a inclusão social. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por manifestações comportamentais, déficit na comunicação, na interação social, comportamentos repetitivos e estereotipados e um repertório restrito de interesses e atividades. Grande parte desse preconceito que a sociedade tem atualmente é devido à falta de informação. As pessoas acreditam que o autismo é uma doença, mas o autismo é um transtorno, então ele não tem cura. O autismo, ele é tratado através de terapias e através das terapias a gente visa dar uma melhoria de vida aos pacientes, uma autonomia, e quando o paciente ele não tem esse atendimento, essa terapia, ele acaba recebendo títulos capacitistas, termos capacitistas. E eu já presenciei casos de pessoas perguntando quando que aquela criança iria se curar daquela doença, mas não é uma doença. Então a gente acaba enfrentando muito preconceito. Falo enquanto profissional porque vivencio na pele diariamente com meus pacientes, e aí o que eu acho, o que eu espero e o que eu acredito é que a sociedade precisa ser conscientizada, e a partir dessa conscientização o preconceito vai diminuir, porque conhecimento é tudo. Quando falamos de preconceito social, sem dúvida logo nos vem à mente a situação de pessoas LGBTQIA+. Uma vez que essas pessoas sofrem diariamente com preconceito, exclusão, violação de seus direitos, dificuldade de acesso à educação, sem falar na inserção no mercado de trabalho.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Center for Talent Innovation, 61% dos funcionários gays e lésbicas decidem por esconderem sua sexualidade de seus gestores e colegas em virtude do medo de perderem o emprego. Se assumir como LGBTQIA+, é um processo bem complicado e, quando não se tem o apoio dos pais ou familiares, esse processo é ainda mais complicado. Sem contar que alguns desses familiares geralmente têm o mesmo discurso. Não quero que você seja assim, pois o mundo é perigoso demais. E essa é uma realidade que pode começar a ser combatida com o apoio desses familiares. Também é uma prática comum que alguns médicos peçam um exame sorológico para detectar o HIV, sem ao menos perguntar sobre as práticas sexuais dos pacientes. Tendo em vista que, no mundo heteronormativo, é comum algumas pessoas acharem que todo LGBTQIA+, possua doenças sexualmente transmissíveis, que seria a IST. Para travestis e transexuais, a principal barreira é fazer valer o uso do nome social e ser tratado conforme o gênero na qual a pessoa se identifica. Ainda que o serviço do SUS tenha sido o primeiro a utilizar o nome social, o atendimento na prática não leva muito isso em consideração. E entrando em parâmetro a isso, fica mais fácil da gente imaginar que as pessoas trans são as que mais sofrem preconceito, não só pela própria comunidade, como também são as mais esquecidas quando falamos de mercado de trabalho e inclusão social. E para comentar um pouco mais sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito especial na minha trajetória de vida, que seria a minha tia, que me ensinou muito sobre respeito desde que eu era muito pequeno, e ela vai nos contar um pouco sobre esses desafios de superação de ser uma mulher trans. Olá, me chamo Johanna Martins, tenho 49 anos e sou mulher trans. Desde muito cedo, a vida me fez passar por diversos desafios, como ser tratada como indiferença, sofrer assédio, moral e físico, e entre outras situações. A jornada foi e continua sendo difícil. Já enviei diversas vezes currículo para as empresas e nunca era chamada. Então sempre buscava esconder meus dados, como idade, sexualidade, sempre pensando em não me expor tanto. E quem sabe assim eu tivesse alguma oportunidade. Além disso, existe o preconceito com minha idade. Eu sempre acreditei que a idade pode ser vista apenas como um número e que as pessoas não deveriam te julgar com base nisso. Existe uma situação que, quando eu era mais jovem, em processo de transição, e me arrumaram um emprego em uma casa de família. Nessa casa tem uma menina em que fiz amizade e os patrões não queriam minha amizade com ela. Tive uma folga e quando volto para trabalhar na segunda, vejo que fui barrada na porta e que jogaram minhas roupas em uma sacola. Até hoje me pergunto por que fizeram isso comigo. E o rapaz que lá trabalhava aproveitou da situação para furtar minhas roupas. Hoje vivo como profissional da beleza. Usei meu talento que Deus me deu a favor. Às vezes tem um cliente, às vezes não. Mas estar no meu salão me traz a tranquilidade e a aceitação que com certeza eu não teria em muitos lugares. Obrigada. Juliana, conta pra gente, assim, como mãe, como é que foi o processo de entender a orientação sexual do seu filho? Cris, não foi nada fácil, mas hoje está melhor, porque eu vim de uma família extremamente conservadora, morava com meus pais na época que eu tive meu filho, e foi a partir de 3 a 4 anos de idade que eu já percebi que meu filho era gay. Mas o meu amor por ele não mudou nada, só aumentou, e a vontade de proteger ele desse povo, dessas pessoas, dessa sociedade que tem muito preconceito, acha que isso é safadez, isso é falta de caráter, vira homem. Tipo, isso me machucava. Até hoje, se eu escutar alguém falando de outra pessoa que seja gay ou lésbica, de qualquer gênero, isso me machuca porque eu me ponho no lugar de mãe. E eu acredito muito que ser gay não é problema. Problema é a falta de caráter. E meu filho é um grande homem. Meu filho é maravilhoso, é o presente que Deus me deu. E, Juliana, em relação ao ambiente familiar,
de vocês? Como é que foi a aceitação dos outros parentes? Eu soube desde cedo, desde criança. Se as outras pessoas sabiam, não comentava nada. Mas foi aí que ele cresceu, virou uma pessoa adulta, com 18 anos. Ele decidiu conversar comigo. Eu fiquei muito nervosa, porque é aquela mãe assim, que sabe, mas não quer ouvir, com medo de falar para meus familiares. É como se eu fosse levar um problema para aquelas famílias bem preconceituosas. Até hoje, meu pai não sabe que meu filho é gay, porque eu tenho até medo da reação deles. Aí hoje eu me mudei, moro em outra cidade, moro aqui em João Pessoa, só eu e meu filho. E meu pai mora lá no sertão, mas ele só faz ligação pro meu filho, perguntar se meu filho casou ou se não vai dar um bisneto a ele. Ele já tá virando constrangimento para meu filho. Ele já tá com algo que tá bloqueando a mente dele, que não quer atender mais a chamada do próprio avô. E eu tô trabalhando muito para que ele desbloqueie, sente com meu pai, converse. Eu tenho certeza que quando a gente ama um filho ou um neto, isso não é um problema para cortar relações, é um laço muito forte, um laço afetivo familiar. Isso para mim não é problema. E eu acredito muito que ser gay não é escolha, até porque é uma longa caminhada. Tem muitas pessoas ali lhe apredejando, olhares de indiferente. Ame seus filhos, abrace, oriente, confie neles e acredite que ninguém escolhe ser gay. A gente nasce gay. Eles só precisam de amor, eles são pessoas normais, eles não são doentes. Em relação ao preconceito racial, Roth Júnior trouxe em uma das suas perspectivas que o racismo é mais que um conjunto de crenças ou representações sociais da diferença. Ele é uma ação. A ação cometida contra suas vítimas e que pressupõe um sistema de acesso desiguais ao poder, pois permite ao perpetuador infligir prejuízo à vítima. Prejuízo esse que eu, como uma mulher negra, consigo esclarecer muitas vezes para vocês. Na sociedade de hoje, a gente visualiza que o que causa mais prejuízo aos negros é simplesmente a forma de entendermos como existe o preconceito racial estruturado. Como é que a gente consegue visualizar esse preconceito racial estruturado? Dentro de pequenas falas, que muitas vezes a gente não percebe qual é a intenção. Como é que a gente pode entender essa fala, essa pergunta, essa questão do racismo estrutural? O racismo estrutural é toda fala que acaba machucando o outro sem que o agressor consiga perceber. É uma forma de palavra sem intenção de machucar. Só que dentro dessa ausência de intenção, existe a intenção formada, muitas vezes, até mesmo por nível de maldade, mas a gente não consegue ver com tanta clareza. O que acontece quando acontece realmente esse preconceito racial, esse preconceito estrutural? O preconceito estrutural é quando você simplesmente diz que meu cabelo é ruim, diz que o meu tom de pele não agrada, diz que é como se o negro fosse possuído por algum tipo de doença. Mas, como a gente tem aquele nível de intimidade, muitas vezes, aí você se sente no direito de falar algo que me machuque. Só que, como eu não tenho essa intenção que você está fazendo aquilo por maldade, eu deixo transparecer que não doeu. Tipo, você falar pra mim que o tom da minha pele ele não combina com um amarelo, que eu não tenho direito de ir, que eu não tenho direito de vir, que o local que eu estou ali, que é aquele local de fala, ele não me pertence. São essas falas do racismo estrutural que machuca. Entre essas, outras, que deixam muitas vezes a gente com um perfil psicológico abalado. Entendi. E o que é que você poderia nos dizer, deixar de mensagem para que exista essa conscientização? Apesar que toda fala diante dessa conscientização precisa ser desmistificada, tem que haver realmente uma reeducação nas escolas, nas ruas. A única fala que eu poderia falar para ti agora era que preste atenção como a gente tem condições de machucar o outro. Ser negro não é uma doença. Ser negro não é uma patologia que vai transmitir para o outro, mas eu acredito que a gente tem que desmistificar a forma do racismo e trabalhar em cima do que a gente pode
trazer para o outro uma harmonia de questão de amor, de solidariedade, é realmente levantar a bandeira e dizer não ao racismo. Meu nome é Elizabeth, sou advogada há 29 anos e convivo com isso na prática todos os dias da minha vida. Em meio a tanto avanço tecnológico e de informações, é controverso falar em evolução quando nos deparamos com essa ditadura internalizada de nos considerarmos capazes de julgar, pior ainda, pré-julgar. Avançamos muito rumo ao desenvolvimento, mas nos perdemos em entender o outro. Foi necessário, então, que criassem leis e normas para determinar como naturalmente devemos nos portar diante da vida. Temos como princípio básico na nossa lei maior, que é a Constituição Federal de 88, instituído um Estado democrático de direito, de igualdade e justiça, com valores supremos, uma sociedade pluralista e fraterna. Observamos no seu texto inicial, no preâmbulo, que ela já traz o seguinte termo: princípio da dignidade humana. Mais à frente, no seu artigo 3º, inciso 4º, vemos que constituem objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E ferir esse preceito pode culminar em crimes inafiançáveis e imprescritíveis, crimes graves. Com o avanço dessa intolerância e dos crimes causados por ela, foi necessária, então, uma lei específica a respeito da matéria. Foi, então, criada em 1989 a Lei 7.716, que define os crimes resultantes do preconceito racial, que denomina de uma forma individual, pois ele enquadra aí todo e qualquer tipo de agressão. Aqui se faz necessário, então, observar a distinção entre preconceito e discriminação. Preconceito está na esfera subjetiva e diz respeito a uma crença de alguém sobre determinado assunto no campo ideológico, quer dizer, a minha verdade vira absoluta. Já a discriminação é a materialização desse preconceito, por meio de uma ação, no sentido de excluir, denigrir, agredir. Então, o objetivo dessa lei é justamente combater o ódio e a intolerância que chegam a crimes de grande potencial. Apesar das disposições legais sobre a questão, ainda existem muitos obstáculos nessa realidade, principalmente no tocante aos negros, talvez pela construção histórica de muitos séculos. Mas, apesar das dificuldades em quebrar esses paradigmas, a luta pela conscientização, junto com a aplicação dessa lei punitiva, nós já percebemos uma desconstrução dessa cultura preconceituosa e um gradativo avanço nessa reeducação de valores. Seja de forma forçosa, pela execução da lei punitiva ou pelo reconhecimento da nossa ignorância, o importante é conseguir fazer com que vença sempre a igualdade, mas deixar sempre bem claro que não é o crime do preconceito, mas sim da discriminação, que é oriundo do preconceito. Então, o preconceito é que traz com que as pessoas cometam esse crime de discriminar o outro pela sua situação. De forma muito simplificada, podemos conceituar o preconceito como o ato de ter opinião contrária sobre determinado assunto sem antes conhecê-lo. A grande razão para ocorrer o preconceito é que existem pessoas que se julgam superiores às outras, não usam bom senso e resumem que a sua opinião será sempre mais importante que as outras. As faces do preconceito no Brasil. Para falar sobre esse tema, nós precisamos entender algumas coisas. Na pesquisa do Instituto Datafolha, mostra o crescimento do número de pessoas que se dizem vítimas de preconceito no Brasil. Em 2008, 23% dos brasileiros se declararam já ter sofrido algum tipo de preconceito, seja em relação à raça, local de moradia, classe social, orientação sexual. Em 2019, esse número aumentou para 30%, e de acordo com a pesquisa, o preconceito de classe social é o tipo mais comum. O preocupante é que o número de casos de violência contra certos grupos sociais só aumenta. Entre 2015 e 2017, registrou-se casos de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Os adeptos de religiões afro-brasileiras, por exemplo, são os mais afetados. Cerca de 30% desses casos. Dados do Sistema Único de Saúde, nosso SUS, revelam que entre 2015 e 2017, uma pessoa da LGBT foi agredida por hora no Brasil. Segundo os dados do DataSUS, entre 2011 e 2019, houve um aumento de 50% das mortes violentas no Brasil contra pretos e gays. Em um comparativo, no mesmo período, houve um aumento de 1,3% desses tipos de morte entre os brancos, o que demonstra claramente que o racismo no Brasil faz muito mais vítimas. Na questão da neurotipicidade,
quem sofre o preconceito não atinge somente ao indivíduo, mas toda a família. E aí fica o questionamento: como a gente deve se referir ao autista pelo seu próprio nome? Fixar que ser LGBTQIA+, não é uma simples opção como escolhemos um produto numa padaria ou entre outras coisas. É todo um processo difícil de construção e autoconhecimento, e isso não nos diferencia dos demais. Somos todos iguais e merecemos ser respeitados. Inadmissível, em pleno século XXI, com tanta informação, é não entendermos ainda que todos nós somos diferentes entre si, mas somos iguais perante a lei, em direitos e garantias.